Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência ao nosso curso de Teologia através dos materiais da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP. Estamos estudando agora a matéria de Apologética, ok? Estamos dando continuidade à matéria de Apologética, mas além dessa matéria, também já há outras matérias em curso, como por exemplo a matéria de Antropologia e Hamartiologia. Já temos uma aula gravada, logo serão postadas outras aulas em Antropologia e também será dada continuidade com a Hamartiologia, então matéria de Antropologia e Hamartiologia. Além disso, já temos gravada as aulas de Soteriologia. Já estão presentes aí no canal as aulas de Soteriologia. Logo farei uma playlist com as aulas gravadas de Soteriologia, junto com um estudo da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, no tema também de salvação, tá? Então será postado aí uma playlist, os vídeos já estão disponíveis, só você dar uma olhada aí no canal Teológico, tá? Canal este que já está com 3.070 inscritos. Glória a Deus, muito obrigado a colaboração de todos vocês. Peço para que se inscrevam, compartilhem e curtam os vídeos, tá? Então dê uma curtida, dê um like para que os vídeos possam ser pessoas. Então, apologética, antropologia, hamartiologia, soteriologia, missiologia, já foram gravadas as aulas de missiologia. Tem 2 aulas para serem postadas ainda, tá? Então serão postadas logo as aulas de missiologia. E também vamos adentrar em breve a gravação de Panorama do Antigo Testamento. Panorama do Antigo Testamento. Temos aí Panorama do Antigo Testamento 1 com Pentateuco e Históricos. Pentateuco e Históricos. Panorama do Antigo Testamento. Também Panorama do Antigo Testamento com Poéticos e Proféticos, tá? Que é Panorama do Antigo Testamento 2 pela FAESP, ok? Faculdade Evangélica de São Paulo. Além disso, daremos início à matéria de escatologia. Escatologia será ministrada no núcleo da Assembleia de Deus em Vila Madalena, Rua Heitor Penteado. Matéria de escatologia, tá certo? Pelo material da FAESP. E também educação cristã. Educação cristã, tá? Matéria de educação cristã. Também estaremos fazendo gravações nesta matéria. Então, em breve, teremos todos esses conteúdos disponíveis para você no canal Teológico. Já temos todas as matérias da CETAD gravadas, disponibilizadas para você aí no canal, tá? Você pode ir nas playlists ou nos vídeos. Você vai ter, então, todas as matérias do Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, CETAD, tá? Já estão todas gravadas, disponibilizadas aí no canal. E as aulas ministradas no conteúdo do material da FAESP estão sendo gravadas e estão sendo disponibilizadas para vocês. E essa aula é continuidade da matéria de apologética, como já havíamos avisado. Então estamos dando continuidade à matéria de apologética. Vamos abrir a nossa apostila e dar sequência então aos nossos estudos. Você terá em tela aí alguns slides que colaboram, né, no entendimento, e vamos pelas páginas aqui da nossa apostila, compartilhando o texto, ok? E alguns esclarecimentos a mais para que você possa estar bem instruído nesta matéria que estamos estudando. Além disso, vou trazer conteúdo deste material aqui, ó, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de R.N. Champlin, R.N. Russell Norman Champlin, tá? Volume 2 das letras D a G, porque estarei consultando o verbete que fala sobre gnosticismo.
gnosticismo. Veremos então que Russell Norman Champlin nos fala acerca dessa corrente religiosa, dessa heresia. Vamos dar sequência na apostila. Peço para que você abra na página 25. Página 25. Página 24 temos o título que nos diz Análise histórico-teológica dos principais erros doutrinários. Então na página 25 você tem um texto, um subtítulo. Ponto 2. Análise histórico-teológica dos principais erros doutrinários. E aí você tem um texto que segue. Vamos estar fazendo essa leitura para compartilhar com você e assim darmos sequência em nossos estudos. A parte grifada do texto, que é a primeira, você tem aqui o seguinte texto. Vamos comigo aí com seu material, tá? Material da FAESP, apostila de apologética, a página 25. Os testemunhos dos pais da igreja, da patrística, aqueles que sucederam os apóstolos e que trabalharam de forma bastante dedicada na manutenção da doutrina, na propagação do evangelho, propagação do cristianismo de uma forma ortodoxa, okay? Em obediência àquilo que foi dado aos santos, como diz Judas na sua carta, tá? Os pais da igreja relatam o quão nociva foi a heresia para a igreja e para os próprios fundadores. Entre estes se destaca Irineu, que compôs diversas epístolas em oposição ao comportamento deste grupo, e na que escreveu para Florino, ele classifica como inconsistentes tais doutrinas elaboradas por estes heresiarcas, que distorciam a revelação conforme lhes havia sido comunicada pelos apóstolos e pelos seus continuadores diretos. Então temos aí os apologistas que estão lutando pela pureza da revelação nas Sagradas Escrituras, rejeitando quaisquer misturas, rejeitando quaisquer interferências ou influências exteriores de filosofias ou de misticismos, tá certo? Ou de pretensas revelações. Então tudo isso era veementemente refutado para que não penetrasse na igreja e não viesse a contaminar a fé dos cristãos que estavam empenhados em servir a Cristo em espírito e em verdade, conforme a veracidade das Sagradas Escrituras. Então os apologistas daquela época, bem como os apologistas da atualidade, precisam sempre estar muito atentos a tudo que está circulando, as ideias que estão se propagando e aquilo que está tentando adentrar a igreja. Então, eu cito aqui grupos como o do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, do CACP, tá? O pastor Martinez e outros pastores que estão à frente lá desse trabalho, o pastor César Cavalcante, que faz aquele programa de debates e também Crescendo na Fé, Cruvinel, Elias Soares e tantos outros pastores. Se eu for tentar citar aqui, eu com certeza vou excluir diversos outros e cometeria uma grande injustiça. Então apenas estes, só para termos uma ideia, que trabalham de forma empenhada nos nossos dias, expondo o erro, expondo as distorções, tá, da nossa igreja. Podemos citar Ezequias Soares, tá, que trabalhou na composição da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, tá? Então temos aqui a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. O que é esse documento, senão uma forma de deixar muito claro qual é o posicionamento da igreja em relação a essas doutrinas, para que não haja ambiguidade e para que sejam denunciados erros, distorções, tá? além de Elienay Cabral, Claudionor Corrêa de Andrade. Então temos aí grandes nomes da atualidade que continuam o mesmo trabalho que já foi iniciado lá no século II da era cristã. Justino Marte, Irineu de Leão, que está sendo citado aqui, grandes apologistas, tá? Crisóstomo, citarei outros ao longo dos nossos estudos, mas estou tentando lembrar. Orígenes também, havia algumas coisas controversas em Orígenes, mas foi muito importante de fato.
Então, grandes nomes que ao longo da história trabalharam, tá certo? Para que a pureza da fé fosse mantida, para que a fé dos cristãos não fossem contaminadas com invenções, com especulações, com elucubrações de certos pensadores que queriam se fazer ouvir, ludibriando, enganando, produzindo apócrifos, produzindo pseudepígrafos, mesclando a fé cristã com religiões estranhas, com outros pensamentos que não foram conduzidos pela revelação do Espírito Santo de Deus. E com isso, muitas das vezes conseguiam atrair a atenção de pessoas com certos trejeitos ou certas formas de fala um tanto misteriosas, algumas formas de, vamos dizer assim, exposição que atrair as pessoas pela curiosidade, como por exemplo em relação aos mistérios, que para você ter acesso tem que ser iniciado, e assim conseguir cativar muitas pessoas com esse tom de mistério, de segredo, não é certo? De revelações pretensamente superiores. Então, com esse tipo de enganações, eles conseguiam angariar muitos seguidores e conseguiam muitas das vezes penetrar em alguns meios, trazendo destruição, trazendo distorção, trazendo heresia, e essa heresia produzia desvios, e esse desvio levava à destruição dessas comunidades que foram afetadas por essas pessoas que eram irresponsáveis em relação à fé dos demais, em relação à confissão de fé da igreja. Então esses hereges foram e têm que continuar sendo sempre combatidos de uma forma bastante veemente, para que a pureza do Evangelho seja mantida em todas as circunstâncias, em todos os momentos, ok? Então é isso que estamos vendo a partir de agora, análise histórico-teológica dos principais erros doutrinários, para que observemos que ao longo da história muitos erros foram cometidos e combatidos e refutados, e mesmo assim eles continuam retornando de outras formas, como por exemplo o arianismo, que vamos citar aqui, inclusive já está em tela aí, uma coluna, né, com essa heresia, os arianos. E eles negavam a divindade de Cristo. Aquele grande debate, inclusive Atanásio se envolveu bastante nisso, aquele grande debate que muitos se escandalizam porque era em torno de uma letra, entre a letra I ou a letra O, tá? E essas letras diferenciavam dois conceitos. Então as pessoas olham, nossa, debateram por causa de uma letra. Sim, por quê? Porque essa letra, ela diferenciava conceitos que poderiam levar a um entendimento correto ou equivocado. Então vale a pena debater, nem que seja por uma letra. Então é a questão do homoiousis ou homoousis, sendo Cristo ou da mesma substância do Pai ou de substância diversa do Pai, sendo homoousis da mesma substância ou homoiousis de substância diversa. Dizer que ele é da mesma substância é dizer que ele é Deus. Okay? Então temos aí a segunda pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só Deus, porque é de uma mesma essência, ou seja, de uma mesma substância, homoousis. Ou, como afirmava Ário, de uma substância diversa, diferente, sendo Cristo apenas uma criatura, mesmo sendo a primeira criatura de Deus, mesmo sendo uma criatura que está num patamar acima de todas as outras, mas sendo apenas uma criatura, tanto que eles cantavam uma musiquinha jocosa dizendo que ele em algum momento não existiu, zombando, tá certo, da eternidade, da deidade de Cristo. Então diziam, ele é homoiousis, ele é diferente, de uma outra substância diversa da substância do Pai, sendo o Pai o único Deus, Jesus não sendo Deus, mas apenas uma criatura, e o Espírito Santo sendo meio que como uma força ativa. Não era uma discussão muito presente naquele momento, mas foi muito presente e está sendo muito presente hoje através de uma seita que resgata o arianismo e o atualiza para os nossos dias, chamada Testemunhas de Jeová. Então, as Testemunhas de Jeová também fazem essa afirmação, dizendo que Jesus não é da mesma substância do Pai, inclusive adulteraram o Evangelho de João para dizer que ele é, entre colchetes, um Deus. Então, ele no princípio era um Deus. Então, esse um Deus que eles chamam seria um Deus inferior. Então, você tem Jeová, conforme eles gostam de aplicar esse termo,
que não é um termo que está presente nos originais, tá? Você tem Yahvé ou Adonai. Na Idade Média fundiram Yahvé com Adonai e criaram o termo Jeová, Yehová. E eles usam muito, eu gosto de usar esse termo, então ele diz que há somente Yehová, tá certo? Somente Jeová. O Espírito Santo não é uma pessoa e sim uma força ativa. E Jesus não é Deus e sim uma criatura ou um Deus menor, como eles mesmos colocam. Sendo eles então politeístas, já que creem em mais de um Deus, né? Não são monoteístas e sim politeístas, ou até enoteístas, porque tem um Deus maior e um Deus menor que lhe é submisso. Então temos aí essas distorções, temos essas heresias e temos sempre esse combate. E é necessário que a fé seja exposta de uma forma muito clara e que as heresias sejam denunciadas também de uma forma muito veemente, para que possamos lutar pela pureza de uma confissão fidedigna em relação à fé cristã, ok? Então é isso que temos que fazer. E ele apresenta-nos um texto aqui que está em Efésios 2:20, ainda na página 25. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Alicerçados em Cristo Jesus, prosseguimos no nosso combate, nossa batalha, levando a palavra de Deus de forma fidedigna e de forma completa, tá certo? Não excluindo, não isolando textos, mas lendo de uma forma integral a palavra de Deus. Na página 26, o texto nos diz: o primeiro comportamento herético surge no momento em que a igreja está em expansão, cumprindo Atos 1:8. Através de um diácono /evangelista, o evangelho chega a Samaria, produzindo muitos milagres. Então, do que ele está falando nesse texto aqui? A primeira abordagem que eu quero destacar e que eu achei muito interessante, conforme ele mesmo coloca aqui no texto, é que o grande objetivo da igreja, no primeiro momento, não poderia ser de outra forma, não é se enclausurar dentro de locais para produzir textos e compêndios teológicos. O primeiro grande objetivo da igreja é cumprir o ID, cumprir a ordenança de Cristo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então esse é o primeiro empenho da igreja, a primeira dedicação. É ir por todas as terras, proclamando o evangelho, e Cristo operando sinais e maravilhas em confirmação a toda aquela pregação, tá? Então o primeiro impulso é esse e deveria sim ser esse: pregar o evangelho a toda criatura, em todo lugar, atravessando todas as fronteiras. Por isso mesmo que o Senhor Jesus Cristo levantou Paulo, tá? Ou Saulo de Tarso, para ultrapassar essa barreira e fazer uma missão transcultural. E a partir disso, a igreja de fato se expandiu pelo mundo grego, pela Europa de modo geral, norte da África, e por aí ela foi avançando e levando a semente do evangelho, tá? Então a igreja, no primeiro momento, seu compromisso prioritário é esse: é pregar, proclamar o evangelho a toda criatura. E ele vai nos esclarecer que nesse interim de estar proclamando o evangelho, começam a surgir então os desafios que terão que ser encarados, terão que ser vencidos. Ele vai nos citar o chamado Simão. Ele nos fala aqui de um texto, ó, deixa eu ler o texto para vocês, que está na página 26. O texto está em Atos 8, 18 e 19. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Atos 8, 18 e 19. Então temos esta fala, né, de Simão, chamado Simão o Mágico, tá? Que operava essas ilusões, né, esses truques, né, levando as pessoas a respeitá-lo como um mágico, como ilusionista, né, e atraindo as pessoas então para si, né, ganhando grande atenção com isso, certamente conseguindo ganhar dinheiro, né, com esse tipo de prática. E quando ele observa, tá certo, no trabalho que os apóstolos estão desenvolvendo, o apóstolo Pedro, por exemplo, que Cristo está operando sinais e maravilhas, então você tem a pregação do evangelho, você tem a proclamação das boas novas, mas você também tem sinais e maravilhas. Pedro impõe as mãos sobre pessoas enfermas e são curadas. Maravilhas são realizadas, mortos são ressuscitados.
enfermidades são curadas, demônios são expulsos. Então você tem poder de Deus, você tem o Evangelho e o poder de Deus que confirma a veracidade dessa palavra, dessa pregação. E Simão olha isso e vê nisso oportunidade de lucro. E quer comprar o Espírito Santo, ele quer oferecer soma e dinheiro para que isso lhe seja concedido. Ao que Pedro vai lhe repreender duramente: seja o teu dinheiro contigo para a perdição.